Isto é Califórnia. Se fosse seu próprio país, sua economia seria a quinta mais rica do mundo, logo atrás do Japão, mas maior que a do Reino Unido. Mas esse tipo de domínio não aconteceu da noite para o dia. Demorou até 1971 para a Califórnia ultrapassar Nova York, para se tornar a maior economia dos Estados Unidos. E não desistiu desse título desde então. O estado passou de campos de ouro para terras agrícolas, de plataformas de petróleo para Hollywood e para o Vale do Silício. Mas como essas indústrias vieram a se concentrar aqui em primeiro lugar? Esta é a história de como a Califórnia se tornou o estado mais rico da América. No início de 1800, a Califórnia era apenas um território pouco povoado sob controle mexicano, conhecido principalmente por suas fazendas de gado, algumas pequenas fazendas e algumas missões cristãs muito isoladas. Recebeu pouca atenção até que, em janeiro de 1848, um homem chamado James Marshall descobriu ouro em um moinho perto de Coloma, a nordeste de Sacramento. Apenas um ano depois, cerca de 90 mil pessoas haviam chegado à Califórnia com a esperança de encontrar algum para si mesmas, tornando-se instantaneamente ricas. Até o final de 1853, esse número havia subido para cerca de 250 mil, a maioria dos quais eram prospectores em busca dos estimados 2 bilhões de valor em ouro que eventualmente foi extraído durante esse período. O governo dos Estados Unidos da América respondeu de maneira incomum. Em vez de estabelecer a Califórnia como um território primeiro, como havia feito com quase todas as outras regiões ocidentais, o Congresso a admitiu diretamente como um estado em setembro de 1850, ignorando completamente o status territorial. Isso permitiu que a Califórnia definisse suas próprias fronteiras expansivas desde o início, abrangendo montanhas ricas em minerais, portos costeiros e o Vale Central rico em agricultura. A população de residentes em tempo integral de São Francisco passou de cerca de 1.000 pessoas em 1848 para mais de 25 mil apenas um ano depois. Em 1860, esse número dobrou para mais de 50 mil. Seu porto estava inundado de navios abandonados, deixados para trás por tripulações que os navegaram e depois seguiram para os campos de ouro. Muitos desses navios foram reaproveitados como lojas, hotéis e armazéns, tornando-se efetivamente a primeira infraestrutura permanente em uma cidade que ainda era fronteiriça, fazendo dela, pelo menos por um tempo, um pouco como uma cidade flutuante. Dentro de alguns anos após a estadualidade, a Califórnia estava agindo menos como um prêmio pós-guerra e mais como um ramo funcional em uma economia nacional. No final dos 1800, a Califórnia estava começando a mudar. O ouro estava se esgotando, mas o solo no Vale Central era rico, e o clima permitia que culturas como o trigo crescessem quase o ano todo. O único problema era a água. A terra era seca e a chuva não era confiável. Sem irrigação, a agricultura em larga escala não funcionaria. Apesar dos desafios com a água, os agricultores começaram a plantar trigo. Muito disso. Por volta de 1890, a Califórnia estava produzindo quase 1 milhão de toneladas por ano, tornando-se um dos maiores exportadores de trigo do mundo. Mas cultivar trigo ano após ano esgotou os nutrientes do solo, levando os agricultores a procurar culturas mais sustentáveis e lucrativas. Foi quando as coisas começaram a mudar. Os projetos de irrigação foram se expandindo lentamente. Com mais água, pomares e vinhas tomaram conta. No sul, a agricultura de cítricos explodiu. Em lugares como Riverside, os pomares de laranja produziam 300 caixas por acre no início dos anos 1900, 3 vezes mais do que costumavam produzir. A agricultura de uvas também se espalhou. Em 1900, havia mais de 200 mil acres de vinhedos em todo o estado. Ao mesmo tempo, a demanda por carne bovina em São Francisco e Los Angeles levou a um boom na criação de gado. Tudo isso significava que eles precisavam de trabalhadores, muitos deles. Nos anos de 1870 e 1880, cerca de 75% da força de trabalho agrícola da Califórnia era chinesa. Eles cavaram canais, limparam terras e construíram os sistemas que permitiam o funcionamento da irrigação. Após a aprovação do ato de exclusão dos chineses em 1882, seus números caíram. Imigrantes japoneses começaram a ocupar o seu lugar. Até 1902, trabalhadores japoneses estavam arrendando terras e administrando fazendas por todo o estado.
Pouco tempo depois, a mão de obra mexicana também começou a aumentar. Então vieram os vagões refrigerados. Em 1906, a Pacific Fruit Express lançou uma frota deles. Antes disso, os produtos frescos tinham que ser vendidos perto de onde eram cultivados. Agora, laranjas, uvas e alfaces da Califórnia podiam chegar a Chicago e Nova York sem estragar. O boom agrícola da Califórnia teve implicações de longo alcance. Economicamente, posicionou o Estado como um jogador crítico nos mercados alimentares, nacionais e internacionais. Socialmente, levou a dinâmicas de trabalho complexas e mudanças demográficas, com ondas de imigrantes moldando o tecido cultural da região. No entanto, a dependência da irrigação levantou preocupações ambientais, incluindo disputas sobre direitos de água e sustentabilidade a longo prazo dos recursos hídricos, um desafio que ainda persiste hoje. Hollywood surgiu pouco depois. Veja, lá nos anos de 1910, a maior parte da produção de filmes americanos era baseada na costa leste. Na verdade, Thomas Edison possuía o primeiro estúdio de produção de filmes do mundo em Nova Jersey. Mas através de sua produtora, Motion Picture Patents Company, ele tentou monopolizar a indústria controlando patentes-chave em câmeras, projetores e filmes. Ele processou agressivamente cineastas independentes que não pagaram para licenciar sua tecnologia. Então eles começaram a procurar um lugar fora de seu alcance. Eles encontraram na Califórnia. O Tribunal do Nono Circuito no Oeste era menos agressivo na aplicação de reivindicações de patentes. Los Angeles estava longe o suficiente da base de Edison em Nova Jersey, que tornava os processos mais difíceis de serem realizados. O clima também ajudou. Los Angeles tinha sol quase todos os dias do ano, e terras abertas, onde os estúdios podiam filmar ao ar livre, sem atrasos por causa da chuva. O terreno variava dentro de algumas horas de carro. Deserto, montanha, praia, terras agrícolas. Então, os filmes podiam simular quase qualquer cenário. Em 1915, a maior parte da produção cinematográfica do país havia se deslocado para Los Angeles. A primeira versão de Hollywood não era glamurosa. Os estúdios operavam com orçamentos baixos, usando cenários temporários e elencos rotativos. Mas a demanda cresceu rapidamente. No início dos anos 20, Hollywood já se estabeleceu como a capital mundial do cinema, produzindo praticamente todos os filmes exibidos nos Estados Unidos e representando 80% da receita de filmes exibidos no exterior. Em meados dos anos 20, 50 milhões de pessoas por semana iam ver um filme, metade de toda a população do país. Conforme a indústria crescia, Los Angeles começou a se posicionar em torno do cinema. A placa de Hollywoodland foi erguida em 1923, que originalmente era um anúncio para um empreendimento imobiliário nas colinas acima da cidade, mas com o tempo se tornou um símbolo da própria indústria, e a parte da terra foi eventualmente retirada. Os estúdios contrataram publicitários para promover suas estrelas, e as revistas de fãs ajudaram a moldar um novo tipo de cultura de celebridades. O apelo não era apenas os filmes, era o lugar. As palmeiras da Califórnia, o clima mediterrâneo e a luz infinita foram incorporados nas histórias. As pessoas começaram a associar a Califórnia com sucesso, beleza e reinvenção. Mas enquanto Hollywood se transformava em Hollywood, algo mais estava acontecendo. Em 1892, petróleo foi descoberto em Los Angeles. Mais campos seguiram. Santa Fe Springs, em 1919, Huntington Beach, em 1920, Beach, em 1921. Pelos anos 1920, o sul da Califórnia era uma das principais regiões produtoras de petróleo do mundo. Em alguns anos, o condado de Los Angeles sozinho produzia do output global. Em 1900, a Califórnia produziu cerca de 4 milhões de barris de petróleo. Em 1920, produziu 77 milhões. As plataformas de petróleo se espalharam pelos bairros. Poços foram perfurados ao lado de escolas e praias. As cidades cresceram em torno do petróleo. O dinheiro financiou estradas, edifícios e infraestrutura inicial. Mas havia petróleo demais. Os suprimentos começaram a superar a demanda. Os preços desabaram. Um barril de petróleo passou de 1,19 em 1900 para 65 centavos em 1905. Havia poucas regras. As pessoas perfuravam onde quer que pudessem. Isso trouxe riqueza, mas também instabilidade. O crescimento da Califórnia dependia do petróleo, mas o comércio também desempenhou um papel enorme.
Na década de 30, os portos movimentavam grandes quantidades de mercadorias para dentro e fora da Califórnia. O tamanho e a localização deles os tornaram críticos para a logística de guerra. Quando os Estados Unidos da América entraram na Segunda Guerra Mundial, os portos da Califórnia se tornaram hubs centrais para mover tropas, armas e suprimentos pelo Pacífico. A economia de guerra mudou tudo. Após Pearl Harbor, os Estados Unidos da América aumentaram a produção militar. A Califórnia se tornou um hub central. Seus portos, petróleo, fábricas e mão de obra tornaram-na crítica para o esforço de guerra. 17% de toda a produção de guerra dos Estados Unidos da América veio da Califórnia. 10% de todos os gastos com defesa foram para o estado. Los Angeles se tornou uma capital da aviação. Lockheed construiu bombardeiros em Burbank. Douglas Aircraft expandiu em Santa Mônica e Long Beach. Inglewood e Palmdale se encheram de hangares e fábricas. San Diego construiu navios. A área da Bahia gerenciou a logística naval do Pacífico. Oakland e Richmond se tornaram portos de guerra. Depois de 1945, a Guerra Fria manteve o dinheiro fluindo. A Califórnia não reduziu, ela aumentou. Na década de 50, os contratos militares eram uma parte importante da economia do estado. A indústria aeroespacial era o centro. Nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, apenas o sul da Califórnia representava entre 20% a 30% de todos os empregos na indústria aeroespacial do país. Em 1971, a Califórnia tinha a maior economia de qualquer estado do país, com um produto interno bruto de 120 bilhões de dólares, superando Nova York, mas os gastos com defesa estavam concentrados. Na Guerra da Coreia, 10 empresas receberam 40% dos contratos do Pentágono. Isso deu empregos à Califórnia, mas tornou a economia vulnerável. Se os orçamentos federais caíssem, a estabilidade local também diminuiria. Isso pode ser visto após o fim da Guerra Fria em 1991. Nos anos 80, o sul da Califórnia ainda representava cerca de 1/3 de todos os empregos em aeroespacial no país. Mas em 1993, o fundo caiu da indústria. De pessoas perderam empregos à medida que as empresas se mudaram para Distrito Colômbia ou foram consolidadas. O petróleo e a guerra não apenas fizeram o estado crescer, eles o trancaram em um padrão. Anos de boom quando os contratos chegavam, seguidos por desacelerações quando eles não chegavam. Isso tornou a Califórnia poderosa, mas também dependente. Outra parte importante do crescimento da Califórnia foi baseada em algo que ela não tinha muito. Como eu disse anteriormente, a Califórnia precisava de água. Na década de 30, Los Angeles e o Vale Central estavam ficando secos. A agricultura estava em alta, as cidades estavam crescendo, mas a água não estava acompanhando, então a solução foi movê-la. O projeto Vale Central começou na década de 30. Foi um dos maiores sistemas de água já construídos. Barragens, reservatórios, canais, mais de 500 milhas de vias navegáveis. Redirecionou rios para as terras agrícolas secas da Califórnia. Hoje, fornece água para mais de 3 milhões de acres de terras agrícolas e 2,5 milhões de pessoas em todo o estado. Los Angeles fez algo semelhante. O aqueduto de Los Angeles foi concluído em 1913. Trouxe água do rio Owens, a mais de 200 milhas de distância. Era um sistema alimentado por gravidade. Sem bombas, apenas a gravidade puxando a água para o sul. Foi assim que Los Angeles continuou crescendo. Mas isso teve um custo. O projeto drenou o Vale de Owens, provocando guerras por água e processos judiciais que persistem até hoje. Depois havia o Aqueduto da Califórnia. Fazia parte do projeto de água do estado, construído na década de 60. Ele transportava a água do norte da Califórnia para o sul seco. Tinha mais de 700 milhas de comprimento e custou bilhões. A ideia era simples: enviar a chuva e o derretimento da neve do norte da Califórnia para onde as pessoas viviam. Sem esses projetos, o crescimento da Califórnia teria atingido um limite, dado que 27 milhões das 40 milhões de pessoas do estado dependem disso. Ao mesmo tempo, a Califórnia estava construindo rodovias. A Lei Federal de Auxílio Rodoviário, de 1956, pagou por milhares de milhas de rodovias. Foi feito para conectar cidades e vilas, mas na Califórnia criou algo novo. Criou a periferia. Los Angeles era a capital do carro do país naquela época.
espalhou-se para fora. Casas com gramados e entradas de carro substituíram quarteirões urbanos densos. Em 1960, era um modelo para cidades baseadas em carros, e tinha mais milhas de rodovia do que qualquer outra área metropolitana do mundo. Tudo isso permitiu que a Califórnia crescesse mais rápido do que qualquer outro lugar. Sua população explodiu. De 1940 a 1960, o estado cresceu de 7 milhões para mais de 15 milhões de pessoas. Foram a água e as rodovias que tornaram isso possível. Mas construir tudo em torno de carros e irrigação traria problemas no futuro. No meio do século XX, a Califórnia passou por uma transformação de outro tipo. No coração disso estava a Universidade Stanford. Na primeira metade dos anos 1900, Stanford não era realmente uma universidade de primeira linha como é agora. Mas tudo mudou quando um homem chamado Frederick Terman se tornou o reitor de engenharia de Stanford em 1944. Durante a guerra, Terman dirigiu uma equipe de mais de 850 no laboratório de pesquisa de rádio na Universidade de Harvard, onde supervisionou o bloqueio de radar ultra-secreto e a pesquisa e desenvolvimento de eletrônicos para o Exército dos Estados Unidos da América. Após a guerra, ele trouxe o modelo de pesquisa de defesa de volta para Stanford, ajudando a garantir contratos militares em eletrônicos, comunicações e tecnologias de micro-ondas. Ele incentivou a universidade a se concentrar em pesquisas mais práticas e aplicadas, particularmente em engenharia e física. Isso foi uma grande mudança em relação ao anterior foco de Stanford nas artes liberais e ciências puras. Como reitor de engenharia de Stanford, Terman queria que os formandos ficassem na Califórnia, em vez de partirem para a costa leste. Então, para impedir essa fuga de cérebros, ele incentivou os alunos a começarem empresas localmente e ofereceu suporte. Os protegidos mais famosos foram Bill Hewlett e Dave Packard, que começaram a Hewlett-Packard em uma garagem em Palo Alto, a startup de garagem original do Vale do Silício. Vendo o sucesso deles, Terman ficou ainda mais convencido de que Stanford deveria apoiar ativamente a indústria de alta tecnologia perto do campus. Assim, ele propôs um parque empresarial afiliado a Stanford e focado em P e D, que geraria renda para Stanford, bem como receita fiscal para a comunidade de Palo Alto. A Universidade Stanford e a cidade de Palo Alto se uniram para fundar o parque, que foi inicialmente chamado de Parque Industrial Stanford, quando foi estabelecido em 1951, agora conhecido como Parque de Pesquisa Stanford. Ele alugou terras baratas para empresas de tecnologia. Hewlett-Packard se mudou primeiro. Varian Associates seguiu. Logo, dezenas de empresas estavam lá, todas construídas em torno da pesquisa de Stanford, e tudo bem ao lado da universidade. Na década de 60, Stanford transformou Palo Alto em um polo tecnológico. E o momento não poderia ter sido melhor. Durante a Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos da América estava investindo dinheiro em tecnologia. O Departamento de Defesa gastou bilhões em pesquisas para coisas como radar, computação e semicondutores. Grande parte desse dinheiro foi para a Califórnia. Foram as conexões de Stanford com o militar que realmente fizeram as coisas decolarem. Entre as décadas de 50 e 70, Stanford recebeu tanto financiamento federal para a pesquisa do Departamento de Defesa que se diz que eles construíram o Vale do Silício. Esta é apenas metade da história de sua criação, no entanto. O outro homem integral para a criação do Vale do Silício, que literalmente é a razão para a parte de silício de seu nome, foi William Shockley. Em 1956, Shockley iniciou o laboratório de semicondutores Shockley em Mountain View, Califórnia, que ficava perto de sua mãe idosa em Palo Alto, Califórnia. A empresa foi o primeiro estabelecimento a trabalhar com dispositivos semicondutores de silício no estado. Mas Shockley era um péssimo chefe e no final de 1957, seus 8 principais cientistas, conhecidos como os 8 traidores, renunciaram e se tornaram o núcleo do que mais tarde se tornaria a Fairchild Semiconductor. Ela produziu o primeiro circuito integrado comercialmente bem-sucedido e foi a primeira empresa a produzir transistores de silício comercialmente. Mas também se tornou uma incubadora para novas empresas. Ao longo dos próximos 20 anos, mais de 65 novas empresas acabariam tendo conexões de funcionários de volta a Fairchild. A Intel foi uma delas, assim como a AMD
A última peça deste quebra-cabeça foi o capital de risco. Antes dos anos 70, os investimentos eram bastante difíceis de conseguir. A maioria dos bancos evitava startups arriscadas, mas os capitalistas de risco não. E todos eles montaram suas lojas na Sand Hill Road, bem ao lado de Stanford. Eles injetaram dinheiro em novas empresas, muitas vezes fundadas por estudantes e professores de Stanford. Kleiner Perkins e Sequoia Capital eram os nomes mais importantes. Eles investiram em empresas como Apple, Cisco e Oracle. O dinheiro permitiu que pequenas empresas como essas na época escalassem rapidamente. A Apple foi a grande virada. Fundada em 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak, tornou-se pública em 1980. A oferta pública inicial criou milionários instantâneos e inspirou uma onda de novas startups. Nos anos 80, a região passou a ser chamada de Vale do Silício. Não era mais apenas sobre semicondutores. Eram computadores, software, redes, tudo. Stanford continuou alimentando o ciclo. Seus professores consultavam para empresas privadas, seus graduados começavam as próprias empresas e o relacionamento da universidade com o exército não parou. Nos anos 90, o Vale do Silício era o lar das empresas de tecnologia mais valiosas do mundo e fez da Califórnia o centro do mundo da tecnologia. A última parte da riqueza insana da Califórnia vem de sua localização. E não estou falando sobre o fato de que tem praias, neve, montanhas e um clima e geografia incríveis que o tornam universalmente atraente nesse sentido, mas sim seus portos. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha inicialmente causado uma rápida expansão dos portos da Califórnia, o porto de Nova York e Nova Jersey, na costa leste, ainda era o mais movimentado em geral. As coisas começaram a mudar, no entanto, nos anos 60, com o surgimento do transporte de contêineres, tornando portos de águas profundas como Los Angeles e Long Beach muito mais eficientes. Portos da costa oeste, como Los Angeles, tinham mais terras para desenvolver terminais de contêineres em grande escala, pátios ferroviários e acesso a freeware, enquanto os portos da costa leste tinham que lidar com alta densidade urbana e modernização de infraestruturas mais antigas. Isso não é apenas o que eu quero dizer com localização, porque se ampliarmos um pouco, a costa oeste está muito mais próxima de grandes exportadores asiáticos, como China, Japão, Coreia do Sul e Vietnã. A entrada da China na economia global, após as reformas de mercado no final dos anos 70, tornou o porto de Los Angeles e Long Beach instantaneamente mais importantes. O porto de Los Angeles é o porto de contêineres mais movimentado de todos os Estados Unidos da América, enquanto o porto de Long Beach geralmente fica em segundo lugar, e juntos eles lidam com cerca de 40% de todas as importações de contêineres dos Estados Unidos da América, tornando-os críticos para a economia nacional e comércio global. Hoje, a Califórnia realmente tem tudo, é de longe mais rica do que qualquer outro estado dos Estados Unidos da América, mas tanto quanto está se destacando, também está começando a vacilar. Tem a maior taxa de pobreza nos Estados Unidos da América de 18,9%, de acordo com a medida suplementar de pobreza do governo, que é muito mais precisa do que a medida oficial de pobreza, pois considera a renda após o imposto, fatores em custos locais como moradia, e inclui benefícios como vale alimentação e créditos fiscais, comparado apenas à renda antes dos impostos, que é a taxa padrão de pobreza mede. A crise habitacional está fora de controle. O custo de vida está fora de controle. As pessoas estão sendo expulsas. A falta de moradia está em todo lugar, mas continua piorando. A infraestrutura não está sendo mantida. E isso está acontecendo ao lado de empresas trilionárias como Apple, Google e Meta. Algumas grandes empresas estão saindo. Tesla, Oracle e Hewlett-Packard todas mudaram suas sedes para fora da Califórnia. Eles dizem que é por causa dos altos custos, regulamentações e problemas de habitação. O crescimento da Califórnia a tornou rica. Mas agora esse mesmo crescimento está tornando-a frágil. Construiu-se com base em migração, especulação e constante expansão, agora essas coisas estão trabalhando contra ela. A grande questão agora é se a Califórnia pode se consertar ou se o modelo de crescimento que a tornou rica finalmente quebrou. Obrigado por assistir e, novamente,